Salve, salve minha rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim! Cá estamos mais uma vez em mais um encontro, em mais uma aula de pré-prova CPA 10 e CPA 20. Já são 48 edições desse pré-prova e eu tenho muito orgulho em dizer isso porque esses pré-provas não existiam. Foram todos criados aqui por nós, pela Lucas Silva Certificações, para entregar proximidade junto a vocês, para entregar sempre atualizações, questões novinhas. E o que é um pré-prova, né? Então, pra gente explicar. Bom, a partir das dúvidas de vocês, da semana anterior, né? Os nossos alunos fazem as provas, a gente a partir dessas dúvidas, recria questões, ou seja, são sempre questões que caíram na semana anterior, sempre coisa novinha, e coloca isso, disponibiliza para vocês aqui e também lá no meu curso. Isso é o que entrega o curso mais atualizado desse país, o curso mais vivo desse país. Não à toa, nós somos recordistas e líderes de aprovações em certificações da Anbima. Pois bem, galera, antes de começar, eu não posso deixar de pedir, né, para você já deixar um joinha, já deixar um like nesse vídeo, assim eu sei que você tá feliz, que eu também estou entregando material de qualidade para você. Preciso te lembrar que se você tiver qualquer dúvida, chama o estagiário aqui no WhatsApp, tem também aulas em áudio, tá? Lá no Spotify, no Deezer e outras plataformas, me procure lá, professor Lucas Silva. Você pode assistir no metrô, no ônibus, no avião, no carro, na academia, tudo bem? Tem este canal aqui que você está vendo nesse momento. E também tem o meu Instagram, professor Lucas Silva lá no cantinho, onde tem bastante conteúdo diariamente. Bom, olha só, aqui na descrição desse vídeo também tem o meu link do canal do Telegram, porque lá eu envio sempre o PDF antes de começar essa aula aqui para você tentar treinar sozinho antes de vir aqui para receber as correções, beleza? Vamos lá então começar? A questão caiu de novo, né? Não vou ficar repetindo toda hora, mas caiu na semana passada e ele fala o seguinte, olha só. O estagiário possui recursos investidos no fundo Shark de renda fixa. Esse fundo cobra TAF, a prova pediu assim, de 3% ao ano. Sobre essa taxa, assinale a alternativa correta. Bom, deixa eu pegar aqui uma folha em branco, né, pra gente conversar como a gente sempre faz. O que é TAF, né? TAF é taxa de administração financeira, né? Então nada mais é do que a taxa de administração de um fundo de investimento. Todo fundo de investimento tem a sua taxa de administração. Essa taxa, como o próprio nome diz, é uma taxa que ele cobra por administrar o seu dinheiro. Vamos supor então, pegar o exemplo da prova que trouxe uma taxa de 3%. O que quer dizer efetivamente isso aqui? Deixa eu te dizer no detalhe, porque a gente não está aqui para dar gabarito, a gente está aqui para ver no detalhe as coisas. Deixa eu fazer a pinturinha que eu tenho gostado de fazer. Então eu tenho uma TAF, ok, de 3%. O que quer dizer isso? Bom, isso é a taxa que ele te cobra para cuidar, para gerenciar, para administrar o seu dinheiro. Então, você coloca o dinheiro no fundo de investimento, você está dando para alguém cuidar desse dinheiro para você, essa pessoa cobra uma taxa. Todo fundo de investimento tem taxa de administração, ok? É a taxa que ele cobra para cuidar do meu dinheiro. Beleza. Esse percentual, ou essa taxa, é uma taxa fixa, ok? 3%. Ah, Lucas, mas é variável sobre o quanto eu tenho. Beleza. Né? Claro que se eu tenho mais dinheiro, ele cobra 3% sobre mais. Mas é sempre 3%. Vai ser sempre 3%, 1%, 2%. Para mudar isso, para alterar essa taxa, eu tenho que chamar uma Assembleia Geral de Cotistas para subir. Para reduzir não precisa, tá? Mas ele tem claramente qual o percentual que ele cobra. 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Aliás, 3% é bem alto, tá? É um percentual fixo, ok? Cobrado e deduzido, ou seja, reduz todos os dias, cobrado e deduzido diariamente, ok? Então ele pega lá um valor equivalente ao dia e cobra todos os dias, deduz todos os dias, ok? E ele incide sobre o patrimônio líquido do fundo. Ou seja, incide sobre quanto dinheiro você tem lá naquele momento. Se eu coloquei um dia 100 mil reais no fundo e não tenho mais esses 100 mil, tenho só 50 mil, ele vai cobrar sobre 50 mil, que é o valor que eu tenho atualmente lá. Então ele cobra sobre o valor total que eu tenho no fundo, ok? Então, percentual ao ano, percentual fixo ao ano, cobrado deduzido diariamente, incide sobre o patrimônio líquido do fundo. Tá bom? Essas são as informações sobre taxa de administração. Com isso, eu consigo já responder a minha pergunta. Olha só. Trata-se de uma taxa fixa, letra A, expressa ao ano e cobrada deduzida todos os dias. Ela incide sobre o patrimônio do fundo. Perfeito. É a letra A, é a minha resposta.
A B está errada porque fala em taxa variável. Não é, está errado, tudo bem, não é uma taxa variável. A C fala taxa variável, já está errada também. E a D fala uma taxa fixa, cobrada deduzida diariamente, perfeito, e ela incide sobre o rendimento. Não, quem incide sobre o rendimento é a taxa de performance, que só é cobrada se eu performar bem, ok? Então, questãozinha bem tranquila, né? Letra A de amor pra você, beleza? Bora. 2. O estagiário estava em uma conversa com alguns amigos sobre noções básicas de economia. Ele comentou com amigos que a economia é bastante influenciada pela taxa básica de juros, a Selic. No Brasil, a meta da taxa Selic é determinada por quem? Bom, vamos lá, né? Fazer um esqueminha aqui que pode ser que você tenha se confundido aqui. Olha só. Tem duas vezes que a palavra meta aparece para você pode se confundir, tá? Então eu tenho meta de inflação, ok? Meta de inflação. E tenho meta para a Selic, ok? Esses dois caras aqui, então, meta de inflação, meta da Selic. Quem determina a meta de inflação a ser perseguida é o Conselho Monetário Nacional, o grande chefe dessa parada aqui, ok? Então, quem define a meta de inflação? CMN. Então, meta de inflação é o CMN, ok? Quem determina, porém, a meta da taxa Selic? Quem determina a meta da Selic é o Comitê de Política Monetária. Se reúne 8 vezes por ano. 8 vezes por ano, o Comitê de Política Monetária se reúne para definir a taxa Selic meta, ok? Deixa eu pegar, sublinhar também, para você vai ter o print no nosso mapinha mental que eu gosto de fazer sempre. Então, a meta, ambas palavras têm meta, por isso que você se confunde, tá? Mas a meta da Selic, a taxa Selic meta, quem determina é o Copom. A meta da inflação, CMN determina a meta de inflação e cabe ao Banco Central levar a inflação para essa meta. Como que o Banco Central faz para levar a inflação para a meta? Mexendo na Selic. Como é que ele mexe na Selic? Nas reuniões do Copom. Então mexe na Selic meta. Tá? Selic meta. Ok? Então Selic meta é o Comitê de Política Monetária, 8 vezes por ano, e a meta da inflação que determina o CMN. O grande chefe determina determina a meta de inflação. Cabe ao Bacen levar a inflação para essa meta, utilizando quem? O principal instrumento é a taxa de juros, que é a Selic. Então eu mexo na Selic meta, através do Copom, para bater a meta da inflação. Então, meta de inflação CMN, taxa Selic meta, Comitê de Política Monetária. Beleza? Então, né? Deixa eu voltar aqui. Beleza? Então, ele fala o seguinte, né? Quem é que determina a taxa Selic meta? Exatamente o Comitê de Política Monetária. Você pode confundir porque, de novo, a meta da inflação, CMN. Taxa Selic meta, Copom. 8 vezes por ano nas suas reuniões, portanto, comuns, né? Ou ordinárias, como queiram. Tá? Dedidado é a resposta para você. O estagiário fundou o banco Shark Bank Múltiplo SA com carteira de investimento. Esse banco está autorizado a... Bom, vamos lá, moçada. O que é um banco múltiplo, né? Olha só, banco múltiplo mais de um, né? Então um banco múltiplo é aquele que tem 2 ou mais carteiras, tá? Entre essas carteiras possíveis, que a grande ideia é eu ter múltiplas funções, múltiplas tarefas, a carteira comercial, ok? Ou a carteira de investimento, uma dessas duas é obrigatória. Então, obrigatoriamente, entre essas duas carteiras do banco múltiplo, tudo bem? Tem que ter a carteira comercial ou... Então, banco múltiplo é aquele que tem 2 ou mais carteiras. Entre essas carteiras, obrigatoriamente, ou a comercial ou a de investimentos deve constar. Quando eu tenho a carteira comercial, eu posso captar por depósito à vista, pegar o dinheiro de conta corrente para poder emprestar na outra ponta. E quando eu tenho a carteira de investimento, é o banco que vai ajudar uma empresa para abrir capital, é o banco que pode administrar fundos de investimentos, é o banco que tem a carteira de investimento. Então, o banco múltiplo, de novo, banco múltiplo, 2 ou mais carteiras. Obrigatoriamente, ou a comercial ou a de investimento tem que constar entre essas carteiras. Então, a comercial e mais uma, a de investimento e mais uma. Claro que se tiver a comercial e a investimento, tá resolvido 2 vezes, tá bom? Vamos ver o que a nossa prova pediu, questãozinha aí, para você. Ele fala o seguinte, vamos lá, tá? O que eles... Então, ele tem uma carteira de investimentos, ele está autorizado a
Atuar como agente underwriter. O que é underwriter? Agente underwriter underwriter é uma operação de underwriting, né? Operação de uma emissão de uma oferta pública. Underwrite, under embaixo, writing escrever, escrever embaixo, subscrever. Uma operação de subscrição é quando eu subscrevo, eu assino embaixo comprando alguma coisa. Então, o que é um agente underwriter? É o banco que faz a emissão. Eu quero emitir uma ação. Eu chamo um banco de investimento que ele vai coordenar essa operação para fazer a oferta pública. Então, sei lá, Gerdau, Vale, etc., quando quer emitir ações, um banco de investimento coordena a oferta pública. E essa oferta pública, chama operação de underwriting. E o banco de investimento atua como agente underwriter. Captar através de debenture. Não, banco não emite debenture. Debenture quem emite aqui não é banco, instituição não financeira. Tá fora. Realizar financiamento de capital fixo e de giro. Ele empresta dinheiro para médio e longo prazo. Banco de investimento, ele empresta dinheiro. Tá bom? Portanto, 1 e 3 estão corretas. Letra 4, A de amor para você. 4. O estagiário faz algumas afirmações sobre tributação em fundo de investimento imobiliário. Lembrando que aqui é só CPA 20, tá bom? Vamos lá. Os lucros auferidos, distribuídos aos cotistas, deverão ser tributados pelo imposto de renda alíquota de 15%. Bom, vamos lá. Vamos por partes aqui, tá? Deixa eu até pegar uma folha em branco para explicar para você, tá? Vamos lá. Fundo de investimento imobiliário. Beleza? Legal. Eu tenho 2 fatos geradores de imposto de renda aqui. O primeiro é a distribuição dos dividendos, que é o lucro da empresa. Beleza? Maravilha, legal. Segundo é o ganho de capital. Vamos por partes aqui, tá? São 2 fatos geradores de imposto de renda, tá? Deixa eu pegar aqui a nossa canetinha especial. E vamos lá. Então, fundo de investimento imobiliário, ok? Tem 2 fatos geradores de imposto de renda. Que são esses 2 caras aqui, tá? O que é cada um deles, tá? O dividendo é a parcela do lucro, ou seja, o fundo teve lucro, distribui os dividendos. O ganho de capital é quando eu vendo a minha cota mais cara do que eu comprei. Tive um ganho de capital. Beleza? Maravilha, legal. Os dividendos, para a pessoa física é isento, para a pessoa jurídica tributa a 20%. Ok? Então vamos lá. Dividendos. Vamos pegar aqui, tá? Pessoa física é isenta, ok? E pessoa jurídica paga alíquota única de 20%. Beleza? Legal. Ganho de capital, eu pago sempre, dependendo se for pessoa jurídica ou não, ou pessoa física ou não, 20%. Então, ganho de capital, tributado a 20%. Dividendo, pessoa física é isento, pessoa jurídica paga 20%. Lembrando que tem aquelas 3 regras que ele tem que seguir, né? Ser negociado em mercado de balcão ou bolsa, ter pelo menos 50 cotistas, e o cotista não pode ter mais de 10%, né? Para ser isento na pessoa física. Mas, beleza, em geral é isento, tá? A pessoa jurídica paga 20%. E o ganho de capital sempre paga, tá bom? Então vamos ver aqui o que a prova trouxe para você. Vamos lá. Os lucros auferidos, distribuídos aos cotistas, deverão ser tributados pelo imposto de renda a 15%. Não é, né? Conforme eu falei para você ali, se for pessoa jurídica é 20%, se for pessoa física é isento. Nenhum dos 2 estaria certo, ou nenhum dos casos está certo. Há 2 fatos geradores de imposto de renda. A distribuição de lucros, dividendos, e o ganho de capital. Perfeito. Você vai falar assim, mas Lucas, e pessoa física não é isento na distribuição do lucro? Sim. Ele é isento, mas existe um fato que gera imposto de renda, fato gerador. Mas ele está isento nesse momento. E se for pessoa jurídica, é um fato gerador, sem discussão. Então, sim, é um fato gerador. Para a pessoa física, tem isenção, se seguir as 3 regras. O imposto de renda ocorre de forma antecipada em maio e novembro. Não, porque isso é para o come-cotas, que é uma sistemática dos fundos tradicionais. Fundo de investimento imobiliário não tem come-cotas, ok? Portanto, somente a 2 está correta. Letra D de dado para você. Bora? Bora! E chegou a hora de ajudar o estagiário mais famoso desse país. Pô, ajuda o cara é gente finíssima, ele não viaja, mas é gente finíssima, nunca tá com a gente nas viagens. Mas, poxa, dá um like aí pro estagiário, custa R$0. R$0, né? R$0 é bom, né? R$0. Pô, dá uma força pro cara aí, ele vive de like. Ajuda o cara, deixa um like aí pro estagiário. Estagiário, ó, beijo pra você, tamo junto, tá? Bora? Bora! Vamos lá.
Número 5. O estagiário, nosso querido estagiário, está conversando com alguns amigos sobre o Conselho Monetário Nacional e suas atribuições. Lembra, Conselho Monetário Nacional, todos os conselhos, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar, Conselho Monetário Nacional, todos eles, tudo que é conselho, ele não executa nada. Olha só o macete aqui, deixa eu te dar um conselho, leve um agasalho, deixa eu te dar um conselho, não corra na estrada. Eu estou apenas te dando um direcionamento, quem executa é você. Leva um casaco, filho, quem leva é você, quem executa é você. Então todos os conselhos é apenas um conselho, um direcionamento, o conselho não executa nada. São órgãos 100% normativos, beleza? Legal, então vamos lá. 1. Coordenar a política monetária, creditícia e cambial. Coordenação. É execução? Não. Só coordena. Ó, vai por aquele lado. Faz aquela situação. Mas quem executa não é ele. Papel de coordenação. Perfeito. Fiscalizar instituições financeiras. Não. Isso aqui é papel do Banco Central. Papel de empregado. Banco Central, o grande empregado. O grande executor do Sistema Financeiro Nacional. Definir a meta de inflação. Perfeito. O CMN determina a meta de inflação e cabe ao Banco Central fazer com que a inflação fique nessa meta. Ok? Então o CMN é que determina a meta de inflação. Portanto, 1 e 3 estão corretas. Portanto, A de amor, B de baixinho. Muito amor pra você, tá bom? Semana passada que eu essa, hein? Bora? Bora! O estagiário aplica em um fundo de investimentos conforme abaixo. Classificação tributária de curto prazo, classificação CVM de renda fixa, resgate no prazo de 390 dias corridos. Bom, vamos lá, tá? Primeira coisa importante. Para a tributação, a gente usa sempre dias corridos, né? Se vier dias úteis, não interessa dias úteis, interessa dias corridos, beleza? Legal. Porque é só lembrar do macete, ó. De tributação eu quero correr, né? Porque eu uso dias corridos, não úteis, tá? Aí eu tenho duas classificações para os fundos de investimentos. Classificação tributária para imposto de renda é de curto prazo. E da CVM é renda fixa. Ou seja, eu estou lidando com um fundo de curto prazo. Por que isso aqui é importante? Importante pro seguinte, deixa eu pegar aqui uma página em branco, como eu sempre gosto. A gente não está aqui para dar gabarito, né, galera? A gente está aqui para explicar no detalhe. Olha só. Para a CVM, para fins de imposto de renda, para fins tributários, eu tenho 3 tipos de fundos. Fundo curto prazo, fundo longo prazo e fundo de ações. Então, tira fundo de ações, vamos falar de fundo curto prazo, ok? E fundo longo prazo. Beleza? Maravilha, legal. Para fundos de curto prazo, se eu ficar até 180 dias, eu pago 22,5%. Mais que 180 dias até a eternidade, eu pago 20%. Lucas, e as outras linhas do imposto de renda? Não tem. Curto prazo, eu só vou até a segunda linha. Curto prazo é só até 20%. Então, curto prazo não vai nas 4 linhas do imposto de renda. Ok? Então tá aqui, ó. Curto prazo e longo prazo. Já vamos pintar aqui o longo prazo. Tá bom? Beleza, Lucas, entendi. Como é que funciona o longo prazo? O longo prazo, ele tem também as 2 primeiras linhas iguais, ou seja, até 180 dias é 22,5 de imposto de renda. De 181 dias até 360 dias é 20%. De 361 dias, ficou feio meu 1 aqui, né? De 361 dias até 720 é 17,5%. E mais de 2 anos, mais de 720 dias, é 15%. Perceba que aqui eu tenho as 4 linhas, né? 1, 2, 3, 4 do imposto de renda. Porém, aqui eu não tenho as 4 linhas, só tenho 2 linhas. Então, o curto prazo vai só até essa segunda linha aqui. O longo prazo vai nas 4 linhas. Ok? Então, galera, é bem simples, né? Se eu fiquei mais de 180 dias no curto prazo, e eu fiquei quanto? 390, aqui tá a grande pegadinha para ver se você esquecia que é curto prazo e ia nas 4 linhas ali do longo prazo. E como é curto prazo,
até 180 dias é 22,5% e mais de 180 até a eternidade é 20%. Essa é a pegadinha da questão. Para ver se você errava utilizando a tabela de longo prazo. Mas não tem tabela de longo prazo porque é um fundo de curto prazo. 20%, portanto. Bom? Bora! Questãozinha aí também que era na semana passada. Vamos lá. O estagiário está conversando com alguns amigos sobre o desastre nuclear de Chernobyl. Sobre esse desastre, analise as afirmações abaixo. 1. Foi um vazamento de gás carbônico que causou aumento de efeito estufa. Não foi um vazamento de gás carbônico, tudo bem. Foi um desastre nuclear, vazamento nuclear e não de gás carbônico. Tá errado, a prova pediu isso, tá? Acreditem. Esse desastre causou impactos ambientais, sim, teve vazamento nuclear, ok? Impacto social, sim, porque as pessoas foram impactadas, tem pessoas que até hoje têm, como chama aquilo, sequelas, né? Tem doenças que podem ter sido causadas pelo vazamento. E tem impactos econômicos também, porque efetivamente a cidade foi devastada, você tem, obviamente, consequências econômicas, restabelecimentos fecham, se tem menos pessoas na cidade, a economia é impactada com certeza, então sim, tá? Esse desastre pode ter causado doença nas pessoas, também destruição no meio ambiente. Perfeito, né? Você tem árvores que inclusive mudaram de cor, morreram, não sei quantas florestas morreram na volta, então sim, tá? Por que a prova pede isso? Por questões ISD, né? Ou questões ASG, ambientais, sociais e de governança corporativa, né? Foi um desastre ambiental que impacta de fato a economia e também os investimentos e também os investidores, tá bom? Então, letra C de casa, 2 e 3 estão corretas. Bora para a questão 8, ele fala o seguinte: o estagiário é gestor de um renomado fundo no mercado, o Shark Blue. Ele se responsabiliza pela gestão de 2 fundos, um multimercado e outro de ações. Vamos lembrar, né, que ele vai falar sobre tributação aqui, que eu tenho o administrador e tenho o gestor, ok? O administrador é o responsável legal pelo fundo, ou seja, perante a lei ele que responde. O gestor é um cara contratado para fazer a gestão, que perante a lei, portanto, tá? Para fazer a gestão. Então, o administrador é quem responde pelo fundo e contrata os demais prestadores de serviço. Entre eles, o gestor. O gestor é quem pega o regulamento do fundo e fala assim, esse fundo é renda fixa. Então, eu, gestor, vou para o mercado escolher ativos conforme a política desse fundo. A política do fundo é comprar ações? Beleza, eu como gestor vou procurar ações conforme essa política. Eu sou um funcionário responsável pela gestão do fundo, ok? Perante a lei, quem responde é o administrador. Então, toda a tributação de um fundo de investimento, ela é responsabilidade do administrador. Porque perante a lei ele que responde. Então ele recolhe a tributação, porque a tributação é uma lei que manda eu tributar. Então ele fala o seguinte, o multimercado e outras ações. Vamos lá. Apenas no fundo de ações que o gestor se responsabiliza pelo IR. Não. Nem no fundo de ações, nem no multimercado. Em ambos os fundos, quem recolhe, quem responde, quem se responsabiliza é o administrador. Tá fora. A 2, portanto, também está fora, que ele fala que é apenas no fundo multimercado. E a 3, em ambos os fundos o gestor se responsabiliza. Não, porque falou em imposto de renda em fundo de investimento, estou falando do administrador. Por que o administrador? Porque eu só pago imposto de renda porque a lei manda. E conforme a lei, quem responde pelo fundo é o administrador. Só você entender a lógica. Então, o responsável legal, responsável perante a lei é o administrador. Então, quem vai recolher imposto é o administrador. Portanto, nenhuma está correta. Letra A de amor. Beleza? Com isso, moçada, finalizando aqui a nossa aula mais uma vez. E lembra, você é a sua maior empresa. Você é o seu maior patrimônio. Você precisa investir em você, nessa empresa chamada você. Que é um troço muito insano, é muito louco, né? As pessoas reclamam, o banco não paga um treinamento pra mim. Nem você investe em você mesmo. Nem você acha que vale a pena investir em você. E você quer que alguém pague? É uma insanidade. Quanto você investiu em você nos últimos 6 meses, 3 meses, 1 ano? As pessoas não investem em vocês mesmos. O único jeito de mudar de vida é se você investir em você. O único jeito de você ganhar mais dinheiro é quando você agrega valor para você. O mercado paga tão quanto melhor, quanto mais valor você agregar. E aí você fica aí parado, esperando a vida mudar. Meu, o único jeito de mudar de vida é você fazer coisas diferentes. Invista em você. Você é a sua maior empresa. É insanidade achar que alguém tem que investir se nem você acha que tem que investir em você mesmo.
mude a sua vida. É você que determina onde você quer chegar. Beijo, até a próxima. Tchau.